Olá, tudo bem, pessoal? Hoje vocês serão lip-guiados e conhecerão um livro ou fortalecerão a opinião de vocês sobre esse livro. Afinal, eu vou falar sobre um clássico muito famoso e, como vocês sabem, eu tenho certa dificuldade para ler clássicos, mas esse é um dos meus queridos. Vamos falar hoje sobre O Pequeno Príncipe de Antoine Saint-Exupéry. Sim, este escritor maravilhoso e este livro muito querido por todos nós. Por muitos, porque nenhum livro é unânime. Por muitos de nós. Vamos lá? O livro do Pequeno Príncipe foi enviado pela Paulinas Editora. Obrigado por mais este envio. Desde pequeno eu sempre ouvi falar desta obra Pequeno Príncipe e nunca entendi muito bem o porquê que ela era tão consagrada, tão famosa. Até então que chegou na minha pré-adolescência e tive a oportunidade de ganhar este livro e fazer a leitura. Bom, a minha primeira leitura eu achei que era legal o livro, tive certa dificuldade de entender algumas coisas no livro, porque isso também demandava muito da experiência que eu tinha de vida. Alguns livros fazem com que a gente tenha opiniões diferentes por conta dessa experiência de vida. E depois, agora, já adulto, tive a oportunidade de fazer a releitura deste livro e então tudo mudou. Já gostava bastante do livro, por mais que tivesse essa dificuldade de entender quando menor, tudo isso, no decorrer dos anos, eu fui entendendo o porquê que essa obra era tão consagrada e, recentemente, com essa oportunidade de reler o livro, fortaleceu ainda mais a minha opinião sobre esta obra e tudo foi um tanto esclarecedor para mim. E eu vou falar o porquê. Eu acredito que O Pequeno Príncipe, ele pode ser lido em 3 fases da vida. Quando você é criança, que você enxerga os adultos como muito distantes de você ser um dia como eles são. Chatinhos, ranzinzas, com probleminhas aqui, probleminhas ali, dificultando uma vida que pode ser fácil. E sem sonhos. E você, criança, toda cheia de sonhos. Como os adultos podem viver sem sonhos? E daí vem a vida e talvez você fique igual a esses adultos. Ou você lute contra tudo isso e seja um adulto diferenciado porque existe ainda uma criança que lhe fortalece. Mas tirando essa filosofia toda de vida, a segunda fase que você pode ler este livro é na pré-adolescência, quando você começa a perceber que você sim já tomou alguns tapas na cara da vida, que você já se surpreendeu com você mesmo, que você já mudou bastante de opinião e que você está se tornando já um adulto. Essa é uma fase bem difícil. E daí, você pode fazer a releitura deste livro na fase adulta, que é a que eu me encontro agora. E aí parece que o livro fala contigo, porque é muito esclarecedor. E você se vê ali muitas vezes, naquelas pessoas que o Pequeno Príncipe acham tanto improváveis de existirem, por terem defeitos muito escancarados e tão descartáveis. O Pequeno Príncipe mostra que nós fazemos a diferença sendo do bem, fazendo bem pra alguém, seja por 1 segundo, por 1 ano, por 10 anos. E aí, eu fui falar sobre Pequeno Príncipe com Tadeu, que tem canal aqui no YouTube, vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição do vídeo. E então ele deu para mim este livro, que se chama O Retorno do Jovem Príncipe, do A.G. Rumors. Este livro aqui. E eu peguei este livro aqui e já comecei a ler logo em seguida que eu li O Pequeno Príncipe. Na verdade, este livro é como se fosse o retorno do Pequeno Príncipe ao nosso mundo atual. E o Tadeu já tinha me adiantado que não tinha gostado muito do livro. E então, mesmo assim, sou aquela pessoa que gosta de discutir sobre o livro, fiz a minha leitura. E eu também tive uma certa dificuldade, digamos assim, com esse livro. Tinham algumas coisas neste livro que me irritavam um pouco durante a leitura. E eu já explico o porquê. Quando você fala sobre o retorno do Pequeno Príncipe, você logo imagina que ele já teve, então, um tempo para não ser tão questionador, já ter amadurecido, de certa maneira, mas se surpreende não de um modo muito agradável. Porque na história, o Pequeno Príncipe parece que continua sendo muito questionador e de alguma forma, para a idade que ele acaba voltando para cá, para o mundo,
ele acaba soando como infantilizado. O tom que o livro usa, que o autor usa, é um tanto autoajuda, um pouco psicodramático. Então isso acaba cansando de alguma maneira, porque vai muito de encontro com a maneira tão encantadora que o Exupéry tem de contar a história do Pequeno Príncipe. Não tem um politicamente correto. E neste livro do Retorno do Pequeno Príncipe você já encontra esse politicamente correto, uma pessoa que deveria ser mais madura ser infantilizada, esses mimimis. Espero que você tenha gostado das dicas que eu dei. Se você puder fazer a leitura desses 2 livros, comentar aqui embaixo, ou se você fizer a leitura de um ou de outro, comente também. Esteja à vontade para falarmos sobre o Pequeno Príncipe, esse personagem um tanto apaixonante, admirável, encantador. Gosto de Pequeno Príncipe? Gosto bastante. Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau.